O presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, passa a noite no Brasil antes de seguir para o Paraguai. Guaidó está visitando os presidentes que reconhecem o governo dele. Em Brasília, Jair Bolsonaro prometeu ajudar a restabelecer a democracia na Venezuela. A primeira aparição pública aqui no Brasil foi durante encontro com cerca de 20 embaixadores de países da União Europeia. Depois de uma rápida reunião no Palácio do Itamaraty no começo da tarde, Guaidó seguiu com o chanceler Ernesto Araújo para o Palácio do Planalto, onde foi recebido num tapete vermelho, apesar de não se tratar de visita de Estado. A portas fechadas, discutiu possíveis soluções para a crise da Venezuela com o presidente Bolsonaro, de quem recebeu total apoio. Não pouparemos esforços para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso só será possível através não apenas de eleições, mas eleições limpas e confiáveis. Nos interessa uma Venezuela livre, próspera, democrática e economicamente pujante. Após o encontro com Bolsonaro, Guaidó conversou com jornalistas e respondeu à equipe da Record TV sobre a importância do apoio do governo brasileiro. A força de Brasil de cara ao cese da usurpação vai ser determinante, mas também de cara à transição. De cara a una transición que debe ser próspera para Venezuela, que genere las condiciones para tener democracia para siempre a través de una elección libre. Guaidó viaja amanhã ao Paraguai para oficializar o apoio do presidente Mário Abdo Benítez. O líder prevê retornar à Venezuela até a próxima segunda-feira. Apesar das ameaças de Nicolás Maduro, Guaidó garantiu que não tem medo de ser morto nem preso. E foi o que o político mostrou ao deixar o Palácio do Planalto, quando furou o esquema de segurança. Debaixo de chuva, desceu do carro para abraçar apoiadores. Depois seguiu para o Congresso Nacional, onde conversou com parlamentares e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O líder venezuelano encerrou a maratona de compromissos com um jantar no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo chanceler Ernesto Araújo. Enquanto a fronteira permanece fechada e a ajuda humanitária não chega, venezuelanos enfrentam longas horas de caminhada para comprar comida no Brasil. O militar brasileiro caminha sozinho pela zona neutra em direção ao escudo humano montado perto da aduana venezuelana. Ele tenta negociar a passagem de um comboio de carros com comida para a Venezuela. São os homens da Guarda Nacional Venezuelana que decidem quem pode passar. Centenas de venezuelanos estão impedidos de cruzar a fronteira para o Brasil para estudar, trabalhar ou comprar comida. Retornar ao país é outro desafio. Durante a madrugada, 49 brasileiros conseguiram autorização para regressar ao Brasil. Mas os venezuelanos que precisam atravessar a fronteira têm um problema maior. As trilhas que driblam o posto de fiscalização aduaneira na Venezuela são muito longas. E para muitos, a única maneira de chegar ao Brasil é pegando uma carona no caminhão do Exército. A carona do Exército termina exatamente aqui, na pista de pouso do quartel em Pacaraima. Desse ponto para frente, os imigrantes venezuelanos continuam o trajeto a pé, por trilhas de cerca de 3 quilômetros até o lado venezuelano. Uma caminhada longa e cansativa. E a expectativa é que agora à noite mais brasileiros consigam cruzar a fronteira e voltar para casa. Vamos ao vivo conversar com o enviado especial a Pacaraima, Leandro Stoliar, que tem as informações para a gente. Boa noite, Leandro. Oi, Adriana, boa noite. A expectativa era muito grande para a chegada desses brasileiros aqui hoje, pela fronteira entre Brasil e Venezuela, mas, segundo o Exército Brasileiro, eles ainda não conseguiram essa autorização, então eles só devem regressar ao país amanhã. O Exército Brasileiro também participou da negociação para tentar a autorização para a liberação de venezuelanos que estão aqui desde cedo, aguardando para voltar para casa. Gente que fazia turismo no Brasil, que também veio aqui só comprar comida, mas eles não conseguiram essa autorização e foram orientados a procurar o consulado da Venezuela em Boa Vista. Segundo a Secretaria de Saúde de Roraima, 25 venezuelanos já foram atendidos nos hospitais aqui da região, desde que os confrontos em Santa Helena de Uairém, lá do outro lado, no lado venezuelano, começaram. 2 foram liberados na sexta-feira, 2 deles receberam alta essa semana e com a morte desse último que a gente mostrou na reportagem, 20 continuam internados. Eu conversei agora há pouco com 5 desertores da Guarda Nacional Bolivariana. Eles me disseram que desertaram porque são contra o regime do ditador Nicolás Maduro e tinham medo de fazer isso porque a ordem é matar militares que cruzarem a fronteira para o Brasil. De Pacaraima, na fronteira entre Brasil e Venezuela, Leandro Stoliar.
E da Colômbia já vamos direto para os Estados Unidos. A correspondente Evelyn Bastos está ao vivo na sede das Nações Unidas em Nova York, onde o Conselho de Segurança votou 2 propostas para a crise na Venezuela, mas ambas foram rejeitadas. Que propostas eram essas, Evelyn? Boa noite. Oi, Adriana, muito boa noite para você. Eram resoluções completamente opostas, sugeridas pelos Estados Unidos e a Rússia. Foi uma tarde bastante tensa aqui na ONU, com muita discussão e troca de acusações. Os americanos pediam à ONU uma interferência na Venezuela para que novas eleições acontecessem. O texto conseguiu os votos necessários, mas foi barrado pela Rússia e China, que têm poder de veto. Já a outra proposta do governo russo queria que a soberania de Nicolás Maduro fosse respeitada sem intervenção internacional, mas acabou rejeitada pela maioria dos países, Adriana. E agora, Evelyn, diante desse impasse, o que acontece? Agora a mesa fica aberta para mais propostas, Adriana, e novas reuniões devem acontecer aqui na ONU na semana que vem. Mas o secretário de Estado americano garantiu que os Estados Unidos vão continuar trabalhando para levar ajuda humanitária para a Venezuela. Celso. Obrigado, Evelyn. O presidente Jair Bolsonaro admite mudar a idade mínima da aposentadoria para as mulheres. A ideia é facilitar a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. As negociações com o Congresso ainda não começaram oficialmente, mas o Planalto já admite baixar a idade mínima de aposentadoria das mulheres para 60 anos. Na proposta original, as trabalhadoras só poderiam se aposentar a partir dos 62 anos. A informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro em um café da manhã com jornalistas. Outro ponto da reforma que o presidente acha que pode ser modificado é o benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo pago para idosos com mais de 65 anos e portadores de deficiência, ambos de baixa renda. Pela proposta, o benefício passaria a ser pago a partir dos 60 anos, mas com um valor de R$ 400. O salário mínimo integral só começaria a ser pago a partir dos 70 anos. Para aprovar a reforma, são necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado. E durante o encontro com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil não vai trocar a embaixada em Israel, pelo menos por enquanto. A mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém está suspensa temporariamente. O presidente lembrou que o Brasil mantém relações diplomáticas e comerciais com países árabes que fizeram pressão, mas destacou que a troca não está descartada, já que é um compromisso de campanha. Na proposta do governo para a reforma da Previdência estão previstas 3 regras de transição. É isso, e o trabalhador vai poder escolher qual a mais vantajosa. Na fábrica de baús para caminhões, todas as peças passam pelo Fernando, que faz a montagem. Foi assim, na linha de produção, que ele passou a maior parte da vida. A Vera fez a carreira no escritório, principalmente na área de vendas. Os dois trabalham na mesma empresa. Nos últimos anos, começaram a fazer as contas para a aposentadoria e ainda não entenderam o que pode mudar com a reforma. Vou esperar quanto tempo mais para me aposentar? Enquanto o projeto para mudar a Previdência está no Congresso, muitos trabalhadores se aproximam do tempo de contribuição exigido hoje para se aposentar. Com a reforma, esse caminho mais curto vai acabar. E para esses trabalhadores, seria como recuar. O caminho mais longo da idade mínima será a única regra para a aposentadoria. Para quem já estava perto do benefício, não ter um percurso maior pela frente, existe a regra de transição. O projeto dá 3 alternativas para que esses trabalhadores consigam se aposentar antes dos 62 anos, no caso das mulheres, e dos 65, no caso dos homens. A primeira opção é pela idade mínima. Começa em 61 anos para os homens e vai aumentando 6 meses a cada ano até atingir 65 em 2027. O trabalhador precisa ter contribuído por ao menos 35 anos. Para as mulheres, a idade começa em 56 anos e chegará aos 62 em 2031. Para elas, o tempo de contribuição é de pelo menos 30 anos. A segunda opção é a dos pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador.
Para os homens, a pontuação necessária para se aposentar começa em 96 e vai subindo um ponto ao ano até chegar a 105 em 2028. Para as mulheres, começa em 86 e segue até alcançar os 100 pontos em 2033. Esta vai ser a escolha da Rose, que fecha a pontuação no fim deste ano. Se for ano que vem mudar essa regra, for para 87 pontos, eu vou ter que ainda pagar mais alguns meses, mas aí eu continuo me aposentando pelos pontos. Para mim é muito mais vantagem. A terceira alternativa é exclusiva para quem está no máximo há 2 anos de completar o tempo de contribuição exigido até agora. Esses brasileiros poderão se aposentar trabalhando um pouco mais, um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. Para orientar a Vera e o Fernando, pedimos a ajuda de uma advogada especializada em direito previdenciário. Dos pontos para a senhora, será mais vantajoso que a senhora vai atingir antes. Para o Fernando, a notícia foi menos animadora. O senhor pegará 90% da sua média, enquanto que pela regra atual, o senhor teria direito de 100% da média, sem nenhuma redução. Já é pouca e vai ser menor ainda. O governo diz que a conta do ajuste vai ser distribuída para toda a sociedade. Os servidores públicos, por exemplo, vão se aposentar com o mesmo teto de quem trabalha na iniciativa privada. Eles se aposentam com benefícios que chegam a ser 30 vezes maiores do que o trabalhador da iniciativa privada. A Vera entende que a reforma é necessária, mas espera que o esforço seja realmente de todos. Porque não é justo nós, que ganhamos menos, pagarmos sozinhos. Todos devem entrar na nova regra. Ao investigar o dinheiro movimentado pela corrupção, a Operação Lava Jato chegou à Igreja Católica. Um ex-padre que foi braço direito do arcebispo do Rio de Janeiro decidiu colaborar com a justiça. Ele contou como participou de um esquema milionário que desviou dinheiro de hospitais com a ajuda do ex-governador Sérgio Cabral. Um corrupto confesso e que integrou a cúpula da Igreja Católica. Wagner Augusto Portugal é investigado pelo Ministério Público Federal. O ex-padre, que foi afastado por desobediência, confirmou que participou do esquema de corrupção liderado por Sérgio Cabral. Hoje, ele é um colaborador da Justiça. A delação premiada de Wagner colocou membros da Arquidiocese do Rio de Janeiro na mira da Operação Lava Jato. Wagner Portugal foi um dos conselheiros da organização social Pró Saúde, que fechou contratos milionários para administrar hospitais no estado do Rio, na época em que Sérgio Cabral estava à frente do governo. A OS, como é chamada, tem sede em São Paulo e é controlada pela Igreja Católica. A delação de Wagner Portugal, feita em dezembro de 2017, está sob sigilo. Parte veio à tona depois que o ex-governador Sérgio Cabral afirmou o interesse da Arquidiocese do Rio nos contratos da Pró Saúde. O ex-padre Wagner Portugal foi braço direito de Dorani Tempesta, arcebispo do Rio. O trabalho na Igreja Católica não impediu os negócios de Wagner na Pró Saúde. Ele ganhou experiência na gestão de hospitais em Belém do Pará, onde conheceu Dom Orani. Segundo o Ministério Público, o ex-padre usou a rede de contatos da OS ligada à Igreja Católica para fechar contratos com o governo do Rio. Segundo os procuradores, Portugal confirmou que comprou 52 camisas italianas, artigos religiosos sofisticados e caros na Europa para Dom Orani. Hoje, o arcebispo gravou um vídeo e tentou justificar as denúncias. Estou muito bem, com a consciência muito tranquila e muito em paz com meu coração, minha vida e minha consciência. Homem forte da OS, Wagner Portugal também é advogado. O escritório dele também serviu para esquentar dinheiro desviado. Uma das sócias era a irmã Vanessa Portugal, que também assinou acordo de delação. Vanessa morreu no início do ano. O ex-padre usou o escritório para lavar dinheiro da propina que recebia do esquema de Cabral. Para não deixar pistas, emitia falsos honorários. O escritório dos irmãos Portugal também foi usado para criar um Caixa 2 da Pró Saúde, hoje alvo da investigação. Segundo os procuradores, os atos de corrupção na OS foram blindados por assessorias jurídicas que ajudaram a desviar dinheiro público para a Pró Saúde,
através de contratos fantasmas. Nesse trecho exclusivo da delação de Vanessa Portugal, a advogada confirmou que uma das empresas terceirizadas, contratadas por 2 advogados, desviou 14 milhões de reais da ProSaúde. Para esse especialista, o dinheiro público saqueado no governo de Sérgio Cabral manteve uma rede de corrupção que não deixou de lado nem mesmo os membros da Igreja Católica. Sérgio Cabral percebeu que para corromper as 3 esferas, judiciário, executivo e legislativo, não bastava ficar restrito a essa questão, a essas áreas que são públicas. Preciso também os outros centros de poder, ele ter acesso, que há questões ligadas à Igreja Católica, que é um centro de poder fundamental.